Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu sou o Emerson Oliveira, investigador de polícia e presidente do Sindipol. E hoje nós vamos ter um diálogo muito importante e necessário para trazer informações para você que está nos acompanhando, em especial aqueles colegas policiais civis que acompanham o trabalho do Sindipol, você que acompanha as notícias que nós divulgamos aqui no nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que foi o trabalho que nós realizamos nesse ano de 2025 e também as perspectivas que a gente tem de trabalho para 2026. E para isso, eu não poderia deixar de trazer nada mais, nada menos que os nossos diretores do Sindipol. E eu tenho aqui comigo a nossa diretora Vânia, o nosso diretor Breno e o nosso diretor Leonardo. E eu gostaria aqui que cada um falasse um pouquinho sobre si, falasse um pouco da trajetória, né? Aqui, tanto na polícia quanto no Sindipol, rapidinho, só para quem está nos acompanhando saber da trajetória de cada um. Gostaria de começar pela Vânia, né? Mulher, a gente não pode deixar nunca, que está na nossa diretoria de assunto das mulheres. Fale um pouco para quem está nos acompanhando, Vânia, a trajetória damas, né? E como tem sido feito esse trabalho no Sindipol e também na sua trajetória na polícia. Eu entrei para a polícia em 1990, 32 anos estritamente policial, foi uma honra trabalhar nessa instituição. E hoje estou no Sindipol como diretora de Assunto das Mulheres, que também é uma honra estar junto trabalhando por nossa categoria. É isso aí, gente, tá vendo? Muito trabalho e ainda não parou, viu? Breno, fala para nós um pouco. O Breno, que é o nosso diretor de mobilização do sindicato, conhece muita gente, fala muito bem. O Breno às vezes fala assim, não, eu não sei falar muito bem, não, esse assunto eu não vou falar, mas o cara fala bastante. Fala aí, Breno. Não, meu nome é Breno Almeida, estou na polícia há 28 anos. Dos quais 25 eu passei em unidades operacionais da Polícia Civil. Há 3 anos estou, né, na diretoria lá do sindicato e sou o diretor de mobilização e formação sindical e agora, juntamente com a Vânia, nós hoje estamos lá ocupando também interinamente a diretoria jurídica do sindicato. É isso aí, né, Breno? Um trabalho muito grande, gente, muito importante para a nossa categoria e também para a sociedade, que o que a gente trabalha lá, o que a gente busca para a nossa categoria é pensando no melhor desenvolvimento, nas melhores ações e um trabalho com mais eficiência para prestar serviço de qualidade para você, cidadão mineiro. E agora eu gostaria que o nosso diretor Leonardo Anselmo Alves Dantas, né? Ô, Léo, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória. O Léo que é o nosso diretor de comunicação, viu, gente? Tenho 16 anos, né, de polícia, entrei junto com o presidente. 3 anos no sindicato, na frente da comunicação e eventos. Muito trabalho, mas eu vejo que o sindicato tem crescido muito nesse período aí. E lembrando que tá nativa, né, Léo? Tá no nativa sindicato até hoje ainda. E trabalhando também na Polícia Civil. Também, não pode deixar a peteca cair, não. É isso aí, gente. Bom, para começar aqui, gente, falar, dialogar com vocês, esse diálogo entre a nossa diretoria aqui, eu gostaria de começar pelo Breno, nosso diretor de mobilização. Ô, Breno, o que você vê de uma das nossas grandes conquistas nesse ano de 2025 para a nossa categoria, para o Sindipol e também, consequentemente, para a população mineira? Sim, nós, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, né, todos nós aqui sabemos, os colegas que estão nos ouvindo também sabem a dificuldade que a gente tem com esse governo, mas nós tivemos algumas vitórias pontuais muito importantes, né? Uma delas é a questão da aposentadoria, da questão do pedágio que ia ser cobrado na aposentadoria, né? Que foi instituído lá na Reforma da Previdência de 2019, que havia entendimento diverso entre a CEPLAG e o Tribunal de Contas, e acabou que prevaleceu, né, o entendimento mais favorável aos policiais, né? Então, quem passou por isso aí, quem acompanhou, sabe
Isso aí foi uma vitória muito importante para nossa categoria. É uma luta muito grande nossa, né, Breno, do Sindipol, Sim, com certeza. que a gente esteve por várias vezes no Tribunal de Contas. A gente tem uma emenda constitucional que previa a aposentadoria, uma transição na aposentadoria logo após a reforma da Previdência, que foi a da emenda constitucional 119, como o Breno, aliás, 103 de 2019, como o Breno bem disse, que retira os direitos dos policiais civis, né? Policiais de natureza civil, gente, que eu vou falar. O que quer dizer o policial de natureza civil? Os policiais civis dos estados, os policiais penais dos estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e a Polícia Penal Federal e também as guardas municipais, que hoje já são considerados órgãos de segurança pública. Então, quando a emenda 103 tira direito de nós, policiais de natureza civil, a gente, com a aprovação de uma emenda constitucional no Estado, ela cria uma regra de transição. E o governador Romeu Zema, infelizmente, como sempre, que quer fazer propaganda em cima de segurança pública, né, mas não valoriza os profissionais, queria colocar todo mundo como se tivesse entrado pós-2020 para ter um tempo maior de aposentadoria. Então foi uma luta muito grande, né, em especial nossa do Sindipol, e conseguimos restabelecer aquilo que a lei dizia, que é uma aposentadoria com uma regra de transição. Só para pontuar, né, para quem está nos ouvindo, essa questão atingia os policiais que ingressaram antes de dezembro de 98, né, que é o meu caso, né? Quem ingressou antes de dezembro de 98 é uma regra específica de transição, que vai pagar um pedágio lá, né, para se aposentar. E havia um entendimento muito ruim. No meu caso mesmo, a minha previsão mês 8 de 28, né, que já está lá, que eu já pedi já a contagem. Então, com esse entendimento da CEPLAG, eu ia trabalhar 3 ou 4 anos a mais do que estava previsto lá na regra. Então, nós conseguimos, né, com o nosso intermédio, a gente conseguiu fazer com que prevalecesse o entendimento mais favorável para o servidor. Então, graças a isso, eu vou me apresentar, se Deus quiser, 8/28 e vai favorecer vários colegas aí que entraram antes de dezembro de 98. Senão ia ter que trabalhar quanto tempo Mais a mais, 3 Breno? ou 4 anos a mais. Exatamente, gente. É o governador Romeu Zema sempre querendo prejudicar o policial civil. Nunca vi um governador desse jeito no estado de Minas Gerais, viu? Mas vamos caminhando e muita luta teve e muita luta terá ainda em defesa da nossa categoria, em defesa da sociedade mineira. Eu gostaria aqui de perguntar ao nosso diretor de comunicação, Leonardo. Ô, Leonardo, o que você viu que foi o maior desafio que a gente teve ao longo desse ano de 2025 nas nossas atividades, no nosso trabalho, no Sindipol? O que você viu como o maior desafio que a gente enfrentou esse ano? A gente tirar essa bolha, né, que o Zema cria, trabalhando em cima da segurança pública, sem dar qualquer tipo de respaldo, né, ele não investe na segurança pública, mas utiliza como um marketing pessoal, né, para se autopromover o tempo todo. Então a gente trabalhou muito em cima disso aí para demonstrar o marketing que o governador vive e que é totalmente diferente da realidade. Então a gente teve um trabalho muito grande em cima disso aí. Eu acho que todo mundo de Minas Gerais e até fora dos estados aí já conhece o governador, e isso é uma grande vitória do Sindipol. Eu queria até acrescentar um outro grande desafio, é a recomposição salarial. Porque isso, desde quando nós entramos, eu nunca, desse tempo todo de polícia que eu tenho, eu nunca vi um governador que não abrisse a porta para os representantes da classe. Infelizmente, deparamos com um, né, pelo segundo mandato, nunca nos ouviu, e hoje nós estamos com a defasagem de quase 50%. Sim. Então, assim, esse desafio, ele, ao longo dos tempos, o Sindipol sempre lutando por recomposição salarial, e a gente tem conseguido alguma coisa sim, mas ainda está longe do que realmente é merecido para a nossa categoria. E esse desafio, infelizmente, a gente continua com ele, né, Vânia? Porque Sim. ele não nos recebeu durante esses 7 anos de governo dele e, pelo que a gente está vendo, também não vai nos receber. Mas nós, do Sindipol, a gente sempre tenta o diálogo, que a gente quer dialogar com o governo, mas o governo não quer dialogar conosco, não quer conversar com a categoria, e isso é de suma importância. Ele vem fazer propaganda em cima da segurança pública de Minas Gerais, mas a gente tem visto aí as facções criminosas invadindo o nosso estado, coisa que nunca aconteceu na história desse estado. E eu quero fazer uma pergunta para você, Vânia. Houve alguma pauta que a gente tentou, o Sindipol tentou avançar, mas não conseguiu? E qual foi a motivação
de não conseguir esse avanço durante esse ano de 2025? Uma pauta importantíssima mesmo ainda continua sendo a recomposição salarial, e mesmo porque ela vai atingir todos os policiais da ativa e inativos também. Porque E os pensionistas, os né? nativos, pensionistas, porque eles se sentem, inclusive, desprestigiados. Mas o Sindipol continua e vai continuar lutando por essa recomposição. E, aliado a isso, né, o governo sempre com uma desculpa do regime de recuperação fiscal, sem contar com as isenções fiscais bilionárias que ele tem dado para empresários, e justificando com isso a falta de recurso. Mas como não tem recurso, sendo que ele dá isenção bilionária e não prestigia quem realmente cuida da segurança? Então, nós vamos continuar lutando por essa recomposição. É isso aí, gente. A recomposição de perdas inflacionárias não é aumento salarial. É simplesmente para você acompanhar o aumento que tem nas despesas a cada ano. Então, aquilo que o trabalhador comum da iniciativa privada recebe todo ano de reajuste no salário, é isso que nós buscamos, para que não percamos o poder de compra que a gente tem. Nós já temos a defasagem salarial de quase 50%, e é isso que a gente busca para os policiais civis da ativa, os aposentados e as pensionistas, viu? Vamos continuar nessa luta, porque a gente precisa de união, cada dia mais união. E só fazendo um adendo aí sobre as isenções, né? O que tem sido noticiado, que é a cifra de aproximadamente 25 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar anualmente. Então, a gente sabe que se ele tirar aí 20% dessas isenções, já daria para fazer a nossa recomposição assim, tranquilamente. Mas não depende disso também não, que o dinheiro em caixa ele tem para fazer. A decisão de não fazer a recomposição, ela não é financeira nem econômica, não, ela é política, ele não faz porque não quer. Né? Que já houve prova já de que o Estado tem recurso para fazer a nossa recomposição. E o outro dado que eu queria trazer aqui para quem está nos assistindo e para a sociedade é o seguinte: foi determinado pelo Tribunal de Contas do Estado que o governo retire o sigilo que foi colocado nas isenções, tá? E, segundo eu li, o prazo para ele dar publicidade a isso é amanhã. Amanhã ele vai ter que apresentar a lista das empresas e de quem ele está concedendo isenção fiscal. Então, sociedade mineira, policiais, vamos ficar atentos a essa lista aí, que isso é de interesse de todos, tá? Porque está faltando investimento em Minas Gerais. Se a dívida de Minas Gerais está crescendo, tem muito a ver com essas isenções também. E o que o governo tem feito para maquiar a realidade nossa dos policiais? Ele tem dado benefício merecido, tá? O auxílio alimentação, auxílio vestimenta, merecido. Mas isso não é recomposição salarial. Então, nós temos que ficar atentos para não ficar confortáveis com esse benefício, porque esse benefício, quando você aposentar, ele está fora. Então, nós temos que brigar mesmo e vamos continuar por salário digno. Sim. Hoje, 10% das isenções fiscais que o governo dá no estado de Minas Gerais daria para ele pagar a recomposição dos servidores do estado inteiro, que gira em torno de 2 bilhões de reais, tá? Pois bem. Então, enquanto o governo dá isenções bilionárias para seus amigos, ele deixa os servidores, em especial da segurança pública, que é quem te defende, que é quem te protege. E aí, Breno, eu quero, dentro dessa linha, te fazer uma pergunta. Quais foram as mobilizações mais importantes que o Sindipol fez nesse ano de 2025 e qual foi o impacto que ela teve para a categoria? Bom, ao longo de toda a nossa gestão fizemos várias, né? Mas desse ano de 25 posso voltar na questão do trabalho que nós temos lá no Tribunal de Contas do Estado, que foi essencial, né? E no Congresso Nacional. Nós intensificamos a nossa agenda lá em Brasília, viajamos para Brasília várias vezes, no acompanhamento da PEC da Segurança Pública. Que na PEC da Segurança Pública, pessoal, nós estamos tentando resgatar direitos históricos que nos foram retirados em 2019. Né? O que é a questão da paridade e legalidade, para quem está entrando agora, a partir de 2019, 2020. E a questão da pensão, que atingiu todos os policiais civis, sejam eles mais antigos ou mais novos, porque
a gente tem que fazer um parênteses também, né, que foram criados vários regimes jurídicos dentro da polícia. Então, nós temos o pessoal do quinquênio, o pessoal do ADE e temos agora o pessoal Do teto. que vai se aposentar no teto do INSS. E todos estavam sendo prejudicados. Né? Pois bem, a gente sabe que a nossa pensão antigamente, antes de 2019, ela era integral, Vânia. Né? Então, a partir de 2019, tem a redução, né? No caso do cônjuge, né? O falecimento do titular, do policial, há uma redução aí de 100% para 60%. Né? E outra coisa que quase ninguém sabe também, que a pensão do nosso cônjuge, hoje, pela regra que está, se o nosso cônjuge tiver menos de 44 anos, a pensão não é vitalícia, não. Tem muito colega que não sabe disso. Né? A pensão só se torna vitalícia a partir do momento que o cônjuge tem 44 anos de idade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E nós estamos lá em Brasília, né, presidente, batalhando para a gente reaver esses direitos que não foram retirados, ou seja, para que a gente recupere a integralidade e paridade para você, policial, que ingressou a partir de 2019, e para a gente recuperar também a questão das nossas pensões. Né? A gente restabelecer a pensão 100% em qualquer caso. Né? Então, eu poderia até fazer um paralelo aqui com outras instituições, mas eu acho que não cabe. A gente tem que... Vamos falar da nossa aqui, é o que a gente está almejando lá em Brasília. Não, cabe sim, é importante, Breno, falar sobre isso, sabe por quê? Em 2019, houve a reforma da Previdência e essa reforma da Previdência, ela tirou direitos dos policiais de natureza civil. Mas quem tirou os direitos dos policiais de natureza civil esquece que a mesma bala que mata o militar, mata os policiais de natureza civil também. Então, retirou todos os nossos direitos. Foi bem dito aqui que o cônjuge só vai passar a ter direito à pensão integral a partir dos 44 anos de idade. Vitalícia. Vitalícia, exatamente, não integral, vitalícia, mas proporcional. Proporcional o quê? Se for uma morte, vai ser proporcional ao tempo de serviço. Ela vai ser, na realidade, aqui em Minas Gerais, que nós conseguimos 60%. Mas, através da Emenda Constitucional 103, é 50% de pensão, 50% proporcional ao tempo de serviço. E se tiver uma idade menor, de 44 anos abaixo, vai ter uma pensão só por até 15 anos. E isso é um absurdo, porque os riscos... O trabalho, quem corre risco todos os dias dentro da segurança pública são os policiais. Ninguém vai olhar se você usa um distintivo, se você usa um uniforme da Polícia Civil Federal, Rodoviária, Penal ou guardas municipais, e também os agentes socioeducativos, que a gente não pode esquecer, ou se você está usando uma farda se você é militar. Nós tivemos agora recente no caso do Rio de Janeiro, onde morreram 5 policiais. 3 policiais civis e 2 militares. Os 2 militares tiveram seus direitos integrais garantidos. E os 2 policiais civis ficaram lá, infelizmente, mendigando. E aí, quando viram aquela situação que ganhou uma proporção midiática gigantesca, né? O governador lá do estado correu para poder fazer uma lei para garantir aquele direito só porque eles morreram em serviço. Mas e o piloto policial da Polícia Civil, que estava já acamado há vários meses, que tomou um tiro na cabeça, estava lá a mulher tendo que fazer vaquinha na internet para poder sustentar ele. Então isso é um absurdo, é algo que precisa ser corrigido e a gente não está vendo um esforço muito grande dos deputados para poder mudar essa realidade, não. Porque parece que os policiais civis não têm o mesmo direito à vida do que os policiais militares. Que de fato aconteceu, né? Então, vamos falar então, porque foi em 2019, quando houve a reforma da Previdência, os policiais militares foram preservados, né? E eles foram colocados na mesma legislação dos militares das Forças Armadas, ou seja, manteve para eles toda a questão da paridade, integralidade, das pensões integrais, vitalícias, para eles foram preservados todos esses direitos. E, estranhamente, nós, policiais de natureza civil, da Polícia Civil, Polícia Federal e outros integrantes de outras instituições de segurança pública, nos foi retirado esse direito. E a gente não está questionando aqui o direito dos militares, não. A gente entende que os militares fazem justo, sim, tem direito. A gente está questionando por que nos foi retirado.
Né? Então é isso. E a gente está tentando, lutando, e se Deus quiser nós vamos conseguir, para a gente resgatar esse direito que nos foi retirado lá em 2019. Mas agora vai uma pergunta. Será que o governo de Minas está esperando uma tragédia aqui também para poder mudar isso? Porque é discrepante uma coisa dessa. São duas vidas, são policiais de outras unidades, outras categorias. Por que o tratamento diferenciado? Porque a Polícia Civil investiga, né, Vânia? E de que esse o governador Romeu Zema mais tem medo? De investigação. Mas a gente tem que pontuar, né, que isso foi uma reforma que começou lá em Brasília, no Congresso lá, e uma parte foi feita no Congresso, a gente poderia ter sido preservado lá pela lei federal no Congresso, mas acabou que deixando a cargo o Congresso Nacional deixou a cargo dos governadores. Aí foi feita aqui, em Minas Gerais, a reforma do jeito que foi feita, porque lá no Congresso Nacional que eles salvaram a Polícia Militar. Lá no Congresso Nacional, salvaram as polícias militares, tiraram a prerrogativa dos governadores legislar em relação à previdência dos militares, mas deixaram nós, policiais civis, sobre a prerrogativa do governador. Então, ele fez aqui, retirando esses direitos nossos. E, pelo visto, um governador que realmente não gosta da polícia investigativa. Porque, além dele não nos valorizar, ele tem nos desmotivado, inclusive pelas falas dele, né? Talvez, muitas vezes, diminuindo a nossa importância. A quem interessa uma polícia investigativa forte? Pois é. Ao bandido. Né? Ao bandido. Não, falei forte, né? A quem interessa. Ao bandido. Ah, não. A quem interessa forte, a sociedade. A quem a interessa. sociedade. A quem interessa a polícia investigativa fraca, ao bandido. Isso. Aqui, eu gostaria de dirigir uma pergunta para a Vânia. Ô, Vânia, o que você acha que durante esse ano de 2025 mais preocupou a categoria, tanto do ponto de vista salarial quanto do ponto de vista estrutural aqui no estado de Minas Gerais? Eu não canso de dizer que a preocupação em relação a estrutural, uma delas, a recomposição, faz parte. Além disso, tem as péssimas condições de trabalho, delegacias caindo ao pedaço, sem água, né, sem papel. Então, isso tem sido um desafio muito grande. E da parte mesmo profissional, a invasão das facções, né, o alto índice de criminalidade, isso tem aumentado e tem trazido assim, desconforto para uma polícia que sempre foi tida como uma das melhores do Brasil. Hoje está aí quase que mendigando para prefeitos melhorias. Né? Então, e com baixa escassez, com baixo efetivo, isso tem trazido grande preocupação e estresse. É isso mesmo, Vânia. Infelizmente, a nossa categoria tem sofrido muito nesses últimos tempos. E eu gostaria aqui, gente, de trazer uma pergunta para o nosso diretor de comunicação, nosso diretor Leonardo. Leonardo, qual que é o impacto direto da falta de investimento, da falta de estrutura na Polícia Civil para a investigação criminal e a proteção à sociedade? É muito simples, né? Quando você deixa de investir na polícia investigativa, você deixa um campo enorme para as facções criminosas dominarem o território. O que era um simples furto se torna uma rede de furtos, assim, gigantesca, né? Uma pessoa começa a roubar um telefone no centro de Belo Horizonte e, de repente, está roubando centenas, milhares e já tem revendedores e compradores no país inteiro, né? Então, assim, a falta de investimento e estrutura traz um caos, né? Ele pode não chegar agora, né? A gente não consegue ver o prazo, mas do jeito que está acontecendo em Minas Gerais, já tem pontos, né, já dominados pelas facções criminosas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, e a Polícia Civil continua encolhendo. A gente tem cerca de 6 mil policiais, deveria ter no mínimo 17 em 2020, se não me engano, é o último estudo. Então, assim, a gente está aquém de pessoal, aquém de estrutura, que as delegacias continuam caindo aos pedaços. A gente vai visitar qualquer unidade, a gente vê tudo estourando, né? As paredes estourando, a gente não tem computadores eficientes, a gente não tem nem viaturas que podem ir em determinados lugares. A parte rural mesmo, a gente tem que se virar com os carros que compram para serviços administrativos, fazendo, né, investigações e prisões no meio agrário, né, no meio rural, sem estrutura nenhuma e sem condições de trabalhar da forma que deveria, né? Então, assim, os policiais ficam
quebrando o galho, né? Tentando fazer o máximo do seu esforço para tentar, né, fazer o trabalho de forma digna, igual eles têm feito, se esforçando. Tudo que é realizado, todas as prisões são realizadas pela Polícia Civil, é um esforço sobre-humano dos próprios policiais hoje em dia. E quando o policial precisa se deslocar para outra cidade e necessita de diária, como é que funciona? E a gente, Vânia, muito interessante essa sua pontuação, que nós do Sindipol, nós temos cobrado do governo do estado essas estruturas para a Polícia Civil, o pagamento de direitos, e como que você tem visto, né, você como a nossa diretora de assunto das mulheres, tem visto esse trabalho nosso diário do Sindipol, o que você tem a dizer para a categoria do que a gente tem realizado todos os dias, incessantemente, durante esse ano de 2025? Olha, eu como policial há 32 anos, desde quando eu entrei para a polícia, eu sou sindicalizada. A entidade de classe, ela é importantíssima, porque eu sempre falo, se está ruim com ela, sem ela seria muito pior. Então, a entidade de classe, ela não tem... Ela gostaria de ter mais poder, de conseguir mais benefícios para a categoria. Mas isso depende de uma série de coisas, inclusive de política. Política no nosso meio é importantíssimo. Nós não podemos achar assim, polícia não tem a ver com política, sim. Porque quem está lá na Assembleia votando, né, os benefícios para a categoria, sempre tem um. E quem nós temos lá para poder fazer o mesmo por nós? Ninguém. E o Sindipol tem trabalhado muito mesmo nesse sentido de conquistas para a categoria. E quem está lá... Só fazer um adendo, uma pauta muito... Assim, eu vou quebrar um protocolo por aqui, que é uma pauta muito importante, que é prioritária para nós, que é a pauta remuneratória, né? Claro. Sim. Acho que todo mundo concorda que a pauta remuneratória é a pauta que tem que ser tratado como prioridade máxima. E quebrando o protocolo aqui, apesar que nós estamos falando de 2025, vamos lembrar aqui, gente, para quem está nos escutando aí, né? Se você, policial civil, que está aí em casa, se você teve os últimos índices de recomposição, foi através de luta do sindicato. O governador não deu para a gente porque ele quis, não. Lá em 2022, foi depois nós fomos para a rua e colocamos lá umas 30 mil pessoas lá ou mais na rua, que o governador acenou com 10,06. Quem é policial civil aí lembra, entendeu? Aí nós apertamos mais, que é um tema polêmico, mas favoreceu muito quem está na ativa, que é a questão da implementação de mais 3 adicionais de vestimenta. E agora, em 2024, foi através de manifestação nossa também, a gente para a Assembleia, indo para a rua, que o governador concedeu 3,62 era a proposta inicial dele. Nós conseguimos arrancar dele, ele não deu nada, não. Nós conseguimos arrancar dele mais 4,62. Então, cada um que vai no seu contra-cheque aí, né, e faça as contas, se não fosse esses dois últimos índices, né, de 10,06 mais 4,62 ano passado, o seu salário hoje estaria no mínimo 15% a menos. E quem está na ativa aí não estaria recebendo mais 3 adicionais de vestimenta, não. Isso é luta de quem? Dos sindicatos, das associações representativas de classe. Então, vamos valorizar o sindicato, gente. Porque, igual a Vânia falou aqui, ó, já está ruim com o sindicato. Imagina sem o sindicato. E sem contar os vários projetos que eles encaminham para a Assembleia, que se não tiver uma entidade de classe para ler, para entender e ver quais são as jogadas, se passar, vai ser uma tragédia. Um terremoto. A gente não pode esquecer, porque quem vota os direitos dos servidores na Assembleia Legislativa são os deputados. Mas quem vota para retirar também, como tem sido feito sistematicamente, também são os deputados. E a gente precisa, sim, como a Vânia disse, de ter representantes. E a gente não pode esquecer também, né, gente, do auxílio alimentação que foi dado esse ano com muita luta do Sindipol. Desde que nós assumimos a nossa gestão em 2022, a gente tem lutado incessantemente para que o governo pagasse esse direito que já estava na lei. Então, desde que nós assumimos a gestão em 2022, a gente veio fazendo essa luta e agora ele pagou em 2025 e veio querer usar isso como desculpa, como salário. Se todo trabalhador tem direito a auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, por que os policiais civis
não poderiam ter esse direito. E nós ainda temos que cobrar do governador, sim, um auxílio transporte, sim, que é necessário para o policial, e o auxílio saúde para todos, para os policiais civis da ativa, para os aposentados, para os pensionistas, que a gente tem que cobrar, gente, direitos. Policiais civis não são heróis, como alguns dizem, sabe por quê? Herói usa capa, herói não come. Nós, policiais civis, não, nós temos família, nós comemos, nós vestimos, nós temos que educar os nossos filhos. E só lembrando, né, gente, que uma pauta não exclui a outra não, tá? A pauta prioritária é a recomposição das perdas inflacionárias, tá? Mas a gente tem que pontuar isso aí, porque infelizmente isso aí é um tema que está dividindo entre aposentado e da ativa. A gente não pode ter divisão, não. Pauta prioritária, recomposição das perdas inflacionárias. Só que essas questões aí, por exemplo, mesmo o Vale Alimentação, como já era previsto em lei, o sindicato não podia se furtar de cobrar isso do governo, tá? Então é só para a gente pontuar isso aí e ficar bem claro. Prioridade, recomposição das perdas inflacionárias, ok? Era só isso que eu queria deixar claro. Tem que lembrar também que o auxílio foi dado, né? Foi conquistado, né? Dado errado. Foi conquistado, mas ele foi conquistado com um valor abaixo, né, dos demais. Exatamente. E com requisitos para alternar nessa mudança de ano agora, né? Ou seja, deu abaixo do que os outros servidores ganham e ano que vem, né, pode ser que chegue no valor que é comum da categoria para todos os servidores. Outra coisa também que eu não consigo entender. Todo trabalhador que trabalha no horário noturno recebe auxílio adicional noturno. Na Polícia Civil você tem que ir lá pedir. Você tem que entrar na justiça porque o governador não reconhece que você é trabalhador noturno. Então, isso aí também precisa de acabar. E o Sindipol tem lutado muito para isso, viu, gente? Inclusive, fizemos uma AGR recente, onde a categoria deliberou para a gente entrar com ação coletiva, cobrando o adicional noturno do governador Romeu Zema, que não paga para a nossa categoria, mas juntos e unidos nós vamos conseguir. E aqui, gente, pontuando, nós não podemos nos dividir jamais. A gente só vai conseguir as nossas conquistas através da união. E o Sindipol tem lutado muito durante esse ano de 2025 para poder conseguir manter os direitos que a gente tem e conquistar mais. E 2026, gente, vai ser um ano de muito trabalho e nós temos, sim, muitas perspectivas e muitas expectativas para que 2026 a gente tenha já conquistas, né? Porque, afinal de contas, gostaria aqui que o Leonardo comentasse um pouco sobre a fala do vice-governador Matheus Simões, que se os vetos do Propag fossem derrubados, que em março ele encaminharia um projeto para a Assembleia Legislativa para pagar o percentual de recomposição das perdas do ano. O que ele quis dizer com isso, Leonardo? Eu acho que é ano de eleição, né? Ano de eleição é um momento de sinalizar para a categoria que está tanto batendo nele, né? Em função da discrepância, falta de tratamento, falta de recebimento até dos sindicatos e todas as categorias, não só da Polícia Civil, mas de todas as entidades em geral. Ele está sinalizando para utilizar o marketing, né? Na hora de ser eleito, a possibilidade de ser eleito até com a ajuda da Força de Segurança. Mas o que esperar de um Matheus Simões, quando veio fazer parte do governo de Minas Gerais? Uma das condições dele era que o governador vetasse aquelas parcelas lá atrás. Porque ele deixou bem claro, tem vídeo dele, onde ele fala que ele só aceitou vir para o governo se o governo Romeu Zema vetasse aquelas parcelas. Então, esperar o que dele também. Então, vamos ficar atentos. Gente, nada que foi feito até agora foi fruto de uma pessoa só. Tudo é feito através do coletivo, através da união da categoria. Por isso que é importante que quando a gente faz o chamamento, quando o Sindipol convoca para a manifestação, que todos estejam presentes. Porque, afinal de contas, recomposição não é favor, é direito do servidor. Então, a recomposição das perdas inflacionárias, ela é essencial. Então, a gente tem que parar com essa coisa de falar o seguinte: olha, pagou o auxílio alimentação para o policial da ativa e não pagou para quem está aposentado, então quebrou uma paridade. Então a gente tem que pensar o seguinte: nós já tivemos várias divisões, várias separações, várias quebras do regime jurídico ao longo dos anos. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: se o da ativa conseguiu conquistar o auxílio alimentação,
Vamos trabalhar juntos para que o aposentado consiga também, além da recomposição das perdas inflacionárias que é de todos, consiga também um auxílio saúde para todos. Vamos trabalhar juntos? Vamos unir, porque quando a gente se une, a gente consegue conquistar mais fácil, tá? E eu gostaria aqui de perguntar ao nosso diretor Breno. E aí, Breno, o que você acha das perspectivas aí de 2026, né? Muita luta pela frente? Gente, nós estamos vivendo um cenário que a segurança, ela está sendo colocada por grande parte da sociedade, posso dizer assim, a maioria da sociedade, como pauta prioritária, né? Dados os últimos acontecimentos aí. Então, a grande preocupação da sociedade brasileira hoje é a segurança pública. E a gente tem que aproveitar isso para a gente tentar resgatar os nossos direitos. Porque segurança pública se faz com o quê? Com o policial, que é um ser humano. Porque muito se fala, às vezes, em melhorar a questão da segurança pública, mas ninguém fala em melhorar a condição de trabalho do policial, ninguém fala em melhorar a remuneração do policial. Não é pagar um salário absurdo, não. Pagar um salário digno, compatível com a função que ele está exercendo, sabe? E vou deixar um recado aqui para a nossa classe. Gente, tem muito político aí levantando a bandeira da segurança pública, falando que apoia a polícia, né? E fala até que bandido bom é bandido morto e que a polícia tem que fazer acontecer. Eu quero ver o seguinte, eu quero ver a hora que chegar lá na hora de votar algum projeto do nosso interesse, que vai de fato nos beneficiar, né? Principalmente agora que está lá no Congresso, acompanha lá, gente, votação lá, o da PEC lá. Vamos ver quais deputados, quais senadores que vão de fato apoiar lá a questão de retornar a paridade e integralidade, a questão de voltar às nossas pensões integrais vitalícias, entendeu? Porque isso sim é ajudar a polícia. Você vai ajudar a polícia como? Ajudando o policial, o ser humano que está ali prestando o serviço. Que sem o serviço do ser humano, policial, não tem segurança pública não. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de acreditar em discurso político e vamos começar a acreditar em quê? No projeto que ele apresenta e no projeto que ele vota contrário ou então favorável, tá? E que vai de encontro com os nossos interesses. A gente tem que focar nisso, tá bom? Gente, valorizar o policial civil é proteger a sociedade. E esse ano de 2026 vai ter muito mais desafio e a gente vai precisar estar mais unidos do que nunca, viu? Porque vai aparecer um tanto de política aí oportunista querendo pegar carona na nossa bandeira. O que mais tem, né, Breno? O que mais tem são os oportunistas. A gente tem visto isso não só no Congresso, a gente vê isso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Então, aqueles que se dizem defensores da segurança pública, quando chega lá na hora de votar, eles votam contra os servidores da segurança pública. Então, é muito importante ficar de olho nesses aí, tá? E saber dar um voto de verdade, porque segurança pública não se faz com discurso, como tem feito o governador Romeu Zema. Se faz com valorização e com investimento. E isso o Sindipol tem buscado, está na linha de frente, correndo atrás, lutando todos os dias, toda a nossa diretoria chamando a categoria, e nesse ano de 2026 a gente vai ter que estar mais unido, mais do que nunca, para a gente conquistar mais direitos ainda, até mesmo que é ano de eleição, e não é só os deputados não, vai vir gente com discurso como o Zema está fazendo, o próprio vice-governador Matheus Simões, dizendo que investe em segurança pública em Minas Gerais, quando a gente vê que na verdade ele tem abandonado e sucateado a Polícia Civil. Leonardo, encerrando, deixa aí um recado para a nossa categoria. O Breno já deu o recado, deixa o recado para a nossa categoria, para a gente já ir encerrando o programa. É só a gente lembrar aqui que teve a apresentação da entrega das viaturas, né? E o Romeu Zema foi sozinho, né? Complicado. As emendas eram dos deputados, conseguindo algumas viaturas para a Polícia Civil e para demais polícias também. Mas na hora só ele apareceu, né? Então, assim, ele é oportunista até com os próprios colegas, né, políticos. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso e focar realmente numa pessoa que vai lutar pelos nossos direitos, que veste a camisa da Polícia Civil com prioridade. E sim, na segurança pública, se não tiver essa pessoa, né? Aí um abraço pra gente aí, vão juntos e fortes. Como bem diz um colega investigador, que eu trabalhei com ele, Alex Valentão, um abraço para ele. Ele fala assim, polícia não acredita, polícia confere. Então, gente, não vamos acreditar não, vamos conferir, tá? Vamos conferir,
Porque a gente não pode deixar as pessoas enganarem a gente, não. Nós somos policiais. É isso aí, gente. Você investiga para chegar na conclusão ali do fato que aconteceu. Então, investigue o seu candidato antes de votar nele, tá? E vamos esquecer essa questão de ficar lutando por ideologias. Vão ver o que é bom para os policiais e para a sociedade. Vânia, deixa seu recado aí para a gente também fazer o nosso encerramento. Meu recado é o seguinte: nós somos servidores policiais do Estado de Minas Gerais. Então, nós policiais do interior, né, a gente está até fazendo uma campanha, a gente tem trazido representantes, tem tido, né, representantes no interior. Então, essa representatividade ela é muito importante e manter sempre a nossa unicidade. Nós somos policiais do Estado de Minas Gerais. Então, a gente precisa estar cada vez mais unidos. É isso aí. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Esse ano de 2025 foi um ano de muitas lutas, muitas batalhas, enfrentando a tirania do governador Romeu Zema, o sucateamento da Polícia Civil, a desvalorização dos policiais civis, a falta de pagamento da recomposição que já chega a um déficit de quase 50%, mas também foram anos de conquistas, conquistamos também o auxílio alimentação, conseguimos o direito do policial civil aposentar um pouco mais cedo, que era o entendimento que o governo estava tendo, divergente daquilo que está na lei. Conquistamos também muitas coisas para o Sindipol. Nós temos agora um núcleo de atendimento psicológico, um núcleo de atendimento psicanalítico juntos, tá? Lá dentro para acolher você, policial civil, e a família do policial civil. Conseguimos fazer várias estruturas, né, gente, dentro do Sindipol para dar melhor condição de trabalho para o nosso servidor, o nosso colaborador e também para o melhor atendimento seu, policial civil filiado, e também para a sua família. Então você que ainda não é que não é filiado, você que é policial civil e ainda não é filiado ao Sindipol, filie-se, venha fazer parte dessa luta, venha fazer parte dessa família, tá? E eu deixo aqui um abraço para vocês e dizendo o seguinte: 2026 será um ano de muita luta, mas também temos certeza que será um ano de muitas conquistas. Mas dependemos de cada um de vocês para estar unido com a gente, ombreando, buscando valorização. E aí você que nos acompanhe, eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? Deixe seus comentários aqui embaixo, continue nos seguindo. Comente, compartilhe, manda para aquele amigo seu policial, manda para aquele amigo seu que quer entrar na polícia, o trabalho que o Sindipol vem fazendo, batendo essa linha de frente, direto, em defesa do policial civil, em defesa da família do policial civil. Siga-nos, venha com a gente e até o próximo episódio.